Fala galera, me chamo André Luiz e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre automação residencial, especificadamente sobre como fazer uma cortina elétrica controlada por Arduino. Conforme vocês estão vendo aí no fundo, é uma cortina com subida e descida automática com sensores. Então, já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos sobre automação residencial e sem mais demora, bora pro vídeo. Então, galera, o que utilizaremos do projeto de hoje vai ser uma fonte de computador. Essa fonte aqui, na tensão de 12 volts, ela tem uma corrente de 18 amperes. Essa corrente ela não pode ser muito baixa, porque ela vai precisar alimentar o nosso motor. Temos também o motor, que é o motor de vidro elétrico de carro. Temos uma protoboard e alguns jumpers. Temos dois módulos relés, cada um tem dois relés. Você também pode utilizar apenas um módulo com 4 relés. O microcontrolador que utilizaremos vai ser o Arduino Nano. Utilizaremos também o nosso transmissor, que é esse controle com 4 botões, juntamente com o seu receptor de radiofrequência. Como sensor, nós temos essa chave fim de curso, esse interruptor fim de curso, que ele vai identificar quando a cortina chegar até o topo, quando ela terminar de abrir. E por fim também temos sensor infravermelho TCRT 5000, que ele vai identificar quando a cortina chegar até o final. Juntamente temos dois resistores. E a ligação juntamente com o diagrama elétrico do circuito, vocês vão ver em seguida. Começamos aqui com a fonte, onde teremos 3 fios. O 5 volts, que vai ligado no VIN do Arduino, o 12 volts, que vai ligado nos relés, e o GND, que é o negativo, que é igual para todo o circuito. Aqui nós temos o nosso sensor TCRT 5000, que vai ser responsável para identificar quando a cortina chegar até o final, quando fecharmos a cortina. E temos também uma chave fim de curso, que vai ser utilizada para identificar quando a cortina chegar até o topo, quando abrirmos toda a cortina. Aqui nós temos a ligação do nosso módulo receptor de radiofrequência, que vai receber o sinal do controle. E aqui temos o nosso módulo relé, com 4 relés. Vamos em especial analisar essa ligação aqui dos relés. Observamos que quando vamos acionar os relés 1 e 2, o relé 2 vai ter uma saída do pino negativo, que vai levar até esse pino aqui debaixo do motor. E também o relé 1, que vai ter uma saída do pino 12 volts e vai levar até a parte de cima do motor. Agora observe que quando nós ligamos os pinos 3 e 4, vamos ter uma saída do pino de 12 volts que vai levar até a parte de baixo do motor. E uma saída do pino 4 de negativo que vai levar até a parte de cima do motor. Então assim ocorre uma inversão da polaridade e consequentemente temos a inversão da direção do nosso motor. Teremos como base esse princípio para abrir e fechar a cortina. Agora então vamos partir para o código. Primeiramente, vamos mapear as portas digitais, né? Vamos definir as portas dos relés, as portas do nosso receptor de radiofrequência e as portas dos nossos sensores, que é o nosso sensor TCRT 5000 e a nossa chave fim de curso. Vamos definir duas variáveis boolean. Essas variáveis elas têm apenas dois estados, true ou false. Vamos definir uma variável sobe e uma variável desce. Aqui no void setup, vamos definir as configurações do nosso código. Primeiramente, nós definimos que os pinos dos relés eles serão uma saída com output. E também definimos que os nossos pinos do receptor serão entradas. Assim colocamos input. Definimos também que os pinos do sensor
e a chave fim de curso como entrada. E também aqui no caso da chave fim de curso vai ter um resistor interno com underline pull-up. Nós definimos também que os 4 relés terão um estado inicial em nível lógico alto, pois os relés são ativados com nível lógico baixo. Então aqui nós garantimos que ele se inicie desativado. Em while loop nós temos duas funções. Primeiro vai fazer uma verificação do comando que foi dado ao Arduino e ele vai tomar uma ação, que no caso vai ser acionar os relés. Primeiramente, vamos analisar a função ação. Temos ela aqui embaixo. Nós vamos identificar que quando a variável booleano sobe, ela tiver o valor de true, ou seja, quando estiver mandando subir, ele vai tornar os relés 1 e 2 como nível lógico baixo, ou seja, eles serão ativados. Caso contrário, eles vão permanecer em nível lógico alto, ou seja, permanecer desativados. A mesma coisa com a variável desce. Se ela tiver o valor true, os relés 3 e 4 serão ativados com nível lógico baixo. Caso contrário, eles vão permanecer desativados com nível lógico alto. Agora vamos analisar a nossa função de nome verificação. Começamos com dois comandos para mandar a nossa variável descer ou mandar a nossa variável subir. Para subir, ele precisa ter três condições. Primeiro, ele precisa que o botão B, seja pressionado uma vez. E quando ele for pressionado uma vez, ele vai identificar que a chave fim de curso, ela precisa ter um valor em high. Ou seja, no caso, ela não pode estar sendo pressionada. Pois se ela estiver sendo pressionada, significa que a cortina está no topo. Ou seja, ele não pode mais subir. Então, ele não vai estar em high e ele não vai mandar subir. E também a outra ocasião que ele vai analisar é que se a variável desce for igual a false, ou seja, se ele já não estiver mandando a cortina descer. Após analisar essas três ocasiões, ele vai tornar a variável sobe como true. Assim vai efetuar a ação de subir, ligando os dois primeiros relés. Isso do mesmo modo vamos fazer com o botão D, que é para descer. Se ele for pressionado e também se o pino sensor ele for igual a low, que é quando a cortina ainda não chegou até o final, mais para frente eu vou explicar o porquê. E também se ele já não estiver executando o comando de subir, ele vai tornar a variável desce como true. Aí assim ele vai executar a ação lá embaixo do código para descer a cortina. Certo? Apertamos uma vez o botão, ele tornou a variável sobe como verdadeira e começou a subir. Ou nós apertamos uma vez o botão e ele tornou a variável desce como verdadeira e ele começou a descer. Agora, aqui nessa parte do código, nós vamos identificar quando ele chegar até o final. Aqui ele vai analisar que se a leitura digital do pino sensor for igual a high, ou seja, é o contrário de quando ele permitiu ser ativado, ele vai desativar. Ou seja, significa que ele chegou até o final do seu destino, quando ele terminou de descer. Assim ele vai desativar automaticamente. Do mesmo modo acontece quando ele está subindo a cortina. Ele vai analisar que se a leitura digital do pino fim de curso for igual a low, ou seja, quando a cortina encostar na chave e terminar de subir, ele vai tornar a variável sobe como false. Assim ela vai parar de subir. Mas e se nós quisermos parar a cortina no meio, por exemplo? Aqui temos outra ocasião, que ele vai identificar que se a nossa variável sobe for verdadeira, ou seja, se ele estiver subindo e eu pressionar o botão A
ou o botão C, ele vai parar de subir, vai desligar o motor. O mesmo acontece com o mesmo acontece quando ele estiver descendo. Ele vai identificar que se ele estiver descendo e o botão A ou o botão C for pressionado, ele vai tornar a variável desce como false. Assim ele vai parar de descer. Como pode perceber, o código é um tanto quanto simples. Então, agora vamos para a bancada fazer alguns testes e demonstração do nosso circuito. Então, galera, agora eu montei o circuito aqui na bancada e vamos fazer alguns testes. Primeiramente, com o nosso controle. Observe que quando apertamos para cima, ele gira para um lado. Aí nós apertamos ou o botão A ou o botão C e ele para. Assim também nós apertamos a letra D e ele vai girar para o outro lado. Assim também, se apertarmos A ou a letra C, ele irá parar de girar. Então agora vamos testar os sensores. Primeiramente apertamos a letra B, que é para subir a cortina. E quando a cortina chegar até o final, ela irá bater na chave fim de curso. E assim vai desligar o nosso motor. Observamos também que se a chave fim de curso estiver pressionada e tentarmos subir a nossa cortina, ela não irá girar o motor. O mesmo acontece para descer a cortina. Quando nós descemos a cortina ela tem um fundo branco. Então, assim que ela chegar na fita isolante preta que nós colocaremos no fim do rolo da cortina, como por exemplo aqui, podemos observar que ele desliga. Então, só lembrando, a cortina ela tem um fundo branco e na ponta nós colocaremos uma fita isolante. Assim, quando ele chegar numa certa posição, que vai ser a posição de totalmente aberta, ela vai desligar porque vai interromper o infravermelho do sensor. Observamos também que se nosso sensor estiver na cor preta e nós apertarmos para baixo, ele não irá descer a cortina. Então é isso, galera. Agora eu vou instalar a cortina e volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, houve dois pequenos problemas na montagem do circuito. O primeiro é que não deu para utilizar aquele sensor infravermelho, pois como a cortina balança quando está descendo, às vezes ela encosta no sensor e às vezes ela se afasta demais do sensor. E isso faz ela parar no meio do caminho. Então, para resolver isso, eu tive que utilizar outra chave fim de curso. Então, para eu eliminar o uso daqueles dois resistores, eu ativei o resistor interno do Arduino no pino do sensor, colocando underline PowerUp. Eu também inverti os estados. Onde estava em low, eu coloquei em high, e onde estava high, eu coloquei low. Assim eu pude utilizar o negativo junto com a chave e ficou mais simples. Como podem ver aqui no diagrama novo, a ligação do sensor realmente ficou mais simples, porque agora eu apenas ligo o pino digital 10 na chave fim de curso e no negativo, não precisando assim ligar os 5 volts e os dois resistores. A outra alteração que eu tive que fazer foi porque o Arduino não estava dando conta de alimentar os relés. Assim ele estava dando aquela extensão muito grande e o receptor do controle RF parava de funcionar. Então, em vez de ligar os dois relés com 5 volts do Arduino, eu liguei direto com 5 volts da fonte de computador. E o pino Vin eu liguei nos 12 volts para ter uma regulagem mais precisa da tensão. Instalei a cortina, utilizei um blackout de plástico fixado a um tubo de ferro. Numa ponta, eu soldei um parafuso que encaixa perfeitamente dentro do tubo. Assim ele pode girar livremente. Essa instalação você pode adaptar conforme você encontrar os materiais em sua região. Se você conseguir utilizar um rolamento, terá uma eficiência maior. Do outro lado, eu soldei e parafusei uma roldana do próprio motor de vidro elétrico para poder encaixar
o tubo de ferro no motor. Parafusei então o motor em uma placa de metal e parafusei a mesma na parede. Deste mesmo lado, eu fixei os dois interruptores fim de curso, com o auxílio de elástico e de palitos de picolé. A instalação está à mostra para vocês poderem ver como funciona. Mas o último passo é fazer uma caixa para proteger e esconder o motor. O circuito com a protoboard eu deixei em cima do forro, mas se você desejar, poderá deixar junto com o circuito, fazendo uma caixa para dar o acabamento e esconder tudo. Para adicionar o interruptor que identifica quando está totalmente aberto, eu coloquei um cano de PVC no final da cortina para servir como contrapeso e deixei ele um pouco para fora. Assim, quando termina de subir, ele bate no interruptor e desliga o motor. Mesma coisa para identificar que ele desceu. Eu prendi com fita isolante uma pequena haste de ferro que está enrolada com a cortina. Ao fixar essa haste, vocês definem onde será o limite que a cortina irá descer. Assim, ela bate no interruptor e desliga o motor. Já vai deixando seu like e se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe aí nos comentários o que achou, dê dicas e sugestões e em breve vou trazer mais vídeos de automação residencial. Também em breve vamos conectar essa cortina em um módulo Wi-Fi. Então, controlaremos ela pelo celular junto com várias outras coisas. Grande abraço e até a próxima.